Unidade 3. A questão do método nas ciências da natureza. Aula 5.1. Conteúdos: o senso comum e a ciência. O conhecimento do senso comum. O conhecimento tradicional dos povos indígenas. O conhecimento científico. A ciência e os valores. Habilidade: examinar as noções de verdade e conhecimento e relacioná-las com o senso comum, conhecimento científico e o conhecimento de etnias. Bem, olá, meus queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Então, nós estamos aqui, pensando, refletindo a respeito de algum tema da nossa realidade. E na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o tema da filosofia da ciência. Nós vamos falar um pouco sobre o método científico dentro das ciências da natureza, né? Então, nós temos aí a ciência, as ciências humanas, as exatas, e vamos colocar um pouco da metodologia, do método dentro das ciências da natureza. Bom, como nós vamos falar de método, como nós vamos falar de ciência, eu gostaria de propor para vocês aqui um questionamento inicial, na qual eu vou trazer aqui uma grande amiga nossa que vai fazer uma perguntinha para vocês aqui. Então, acompanhe aqui. Será que manga com leite faz mal? Ouviram aí o que ela perguntou? Entenderam? Então ela vai perguntar novamente. Filó, qual é a perguntinha que vocês vão fazer para os nossos alunos? Será que manga com leite faz mal? Muito bem, então a Filó, essa nossa sapinha aqui inteligente, também muito provocadora, ela deixou então aí um questionamento para vocês, né? No nosso dia a dia, nós fazemos um monte de coisa. Nós nos alimentamos, nós conhecemos algumas coisas. E tem algumas situações em que nós fazemos sem perceber, sem questionar, sem pensar o que é aquilo que nós fazemos. Um desses fatos é a questão da manga com leite. Algumas pessoas dizem que manga com leite faz mal. Mas será que faz mal? E por que faz mal? O que a ciência diz sobre isso? Isso é verdadeiro ou é falso? Então, é só para instigar um pouco o nosso pensamento a respeito do tema. E esse assunto aqui, ele tá ligado diretamente com a questão da ciência, mas também com a questão do senso comum. Aquilo que é comum no nosso dia a dia, aquilo que é comum no nosso cotidiano, aquilo que acontece conosco e nós não fazemos um aprofundamento, nós não fazemos nenhum tipo de reflexão em torno dessa questão. Como é o caso do leite com manga. É o senso comum que diz que faz mal e muitas pessoas acreditam nisso, não é verdade? Mas vamos então pensar agora e vamos agora analisar o que é o senso comum então. Por que as pessoas acreditam sem refletir, sem pensar, sem querer uma resposta científica? Então vamos ver agora o primeiro ponto que vai tratar justamente sobre o senso comum e a ciência. Quando a gente fala, por exemplo, de cientista, o que é um cientista? Quem é o cientista, né? Então, na cabeça de vocês, no imaginário de cada um, aí na sua casa, você pode perguntar aí de alguém e vai dizer, olha, o cientista é aquela pessoa que estuda, né?
é aquela pessoa que pesquisa, é aquela pessoa que muitas vezes é até louco, né? O cientista maluco, né, que nós chamamos. Então, no imaginário, normalmente, quando a gente fala de ciência e cientista, tem muita coisa, né, que nos remete a isso. Pessoas que inventam coisas fantásticas, são os inventores, né? Então, na pesquisa, no experimento, nós estamos falando de ciência. Quando a gente fala que são loucos, o cientista louco é um cara meio maluco que gosta de inventar as coisas, nós estamos no senso comum. Então, há uma grande diferença entre o conhecimento científico, que a gente vai ver depois o que é isso, e o conhecimento do senso comum. Ambos são conhecimento, ambos têm sua importância, mas não são a mesma coisa. Então vamos ver o que é o senso comum primeiro. Vamos acompanhar, né? Então vocês estão vendo aí uma imagem e um texto. O que diz no texto? Diz que o senso comum é uma forma como nós compreendemos todas as coisas por meio de quê? Do nosso convívio social. São nas relações sociais, na nossa família, na nossa cultura, no nosso bairro. Então é nessa relação com o coletivo, com o grupo social, com os colegas de vocês, com os pais, com os avós, com a família, de um modo geral, com a sociedade ou a comunidade, que é o saber que se adquire através de experiências vividas nessa relação com os outros. Ouvidas também no decorrer da nossa existência. Então, o conhecimento do senso comum é um tipo de conhecimento, é uma compreensão do mundo que nós temos, mas essa compreensão do mundo nós temos a partir de quê? Nós temos uma compreensão de tudo que está à nossa volta, das coisas que acontecem, mas é uma compreensão que nós aprendemos na convivência com nossos pais, com nossos colegas, com nossos familiares, na nossa comunidade, no nosso bairro. Então, nós aprendemos as coisas e nós vamos então passando isso sem fazer nenhum tipo de reflexão ou alguma exigência, né, científica. Nós não queremos prova que aquilo é verdade, né? Nós não queremos prova. Então, a mãe faz um bolo em casa, ela mistura lá todos os ingredientes do bolo, trigo, né? E ela sabe que tem que ter fermento, porque o fermento vai fazer o bolo tufar, vai fazer o bolo crescer, né, no forno. Mas ela não está preocupada qual é o fenômeno físico, químico, que faz com que o bolo cresça. Ela não está preocupada quais são os componentes que estão no fermento. Então, ela simplesmente faz e o bolo está pronto. Não é uma reflexão, um estudo sobre isso para ela, né? Então, as pessoas vão aprendendo. Aí a filha aprende a fazer um bolo, aí o outro aprende a fazer um bolo. Todo mundo vai aprendendo no senso comum do dia a dia. Não vão para uma faculdade, não vão fazer um estudo, nada. Aprende em casa com a mãe, né? Vê a mãe fazendo, vê o pai fazendo, a gente vai aprendendo. Isso é um pouco um exemplo do que é o senso comum, né? Agora, o senso comum ele tem algumas características que são próprias desse conhecimento. A primeira delas, que nós vamos estudar agora, é o caráter imediatista, ou o caráter imediato das coisas. O senso comum se caracteriza muitas vezes por ser extremamente simplista. Simples. Sem complicação nenhuma. Muitas vezes não é fruto de uma reflexão mais cuidadosa. Então, o senso comum nos propõe uma resposta imediata para um determinado problema, para uma determinada situação da vida.
Você está sentindo dor de barriga, a mãe vai lá, pega um boldo, faz um chá de boldo. Né? E assim, sente uma dor de cabeça, sente alguma coisa, e a resposta é dada imediatamente. Por quê? Porque ela estudou que o boldo serve para dor de barriga? Porque ela comprou na drogaria? Não, muitas vezes está no quintal a planta. Né? E aí faz o chá e toma e passa. Então o senso comum, a experiência vivida, sem nenhum outro tipo de preocupação. Depois é que ela vai pensar se aquela doença aumentar, se aquela dor de barriga aumentar, se vir febre, vir um monte de coisa. Aí é que ela vai levar para o médico, aí é que ela vai se preocupar em comprar remédio da drogaria, da farmácia, né? Mas a resposta imediata é o quê? É a solução para aquele problema naquele momento. Sem recorrer a nenhum outro tipo de recurso, que não seja o natural, o imediato. Então, anotem aí no caderno de vocês, esse caráter imediatista é um ponto importante para entender o que é o senso comum. A vida comum do nosso dia a dia. Né? Esse caráter também, do senso comum, ele é imediato, ele busca uma resposta para o problema agora, né? Mas ele é um caráter também, por ser imediatista, ele não vai a fundo na questão, ele é também superficial. O que é isso? Então vamos ver aqui o caráter superficial do senso comum. Esse caráter superficial, ele está relacionado com o fato de quê? Com o fato de que ele se conforma com a aparência. Então, além de imediatista, ele é conformista. Ele se conforma com aquilo que se pode comprovar simplesmente estando junto das coisas. Então, tem algumas frases, né, que nos levam a perceber que esse conhecimento é apenas o senso comum. Então alguém pergunta o porquê de alguma coisa, ele vai dizer porque sim, porque vi, porque senti, porque me disseram, porque todo mundo faz, porque todo mundo diz, porque eu aprendi assim. Então vejam vocês que o senso comum está nessa linha, né? Eu acho, é a minha opinião. Ah, mas me disseram que era assim. Então, é um caráter muito superficial. Não é porque te disseram, não é porque você acha, e nem porque você sente, que a coisa é verdadeira, né? Que a coisa é verdadeira. Ela pode ser falsa. Ou então, ela pode ser apenas aparente, né? A aparência das coisas. Então, é muito nessa linha que está o senso comum, tá bom? O senso comum, o nome já diz, né? Comum. Uma coisa simples, que não está preocupada com abordagens, né, mais de pesquisa, de análise, de dados para provar. Ela nem está preocupada com isso. Ela está preocupada em resolver o problema do momento, daquele momento. Se a televisão aí na sala da sua casa, você está vendo aula em casa e a televisão apaga, a TV apaga tudo, né? Você vai logo chamar o técnico para vir consertar? Não. O que você vai fazer? Vai chamar alguém, vão mexer na tomada, né? Vão ver se não desligou alguma coisa, vão ver se a energia não foi embora a energia, na rua, no bairro, não é isso? Imediatamente quer saber o problema, resolver o problema. Aí sim, tem luz na casa, tem luz no bairro, a tomada está conectada, está tudo ligado e não funcionou, aí você tem que levar para o técnico consertar. Queimou alguma peça, né? Aí é que vai avançar. Então o senso comum, ele quer resolver, nunca esqueçam disso,
Ele quer resolver o problema imediato. Esse que está acontecendo agora aqui. Né? Agora aqui na sala. Agora aqui na minha casa. Agora aqui onde eu estou. Então é uma busca do imediato. Né? E quem tem uma experiência, né, já vai ajudando a resolver. Porque já tem uma certa experiência. Né? Então esse é um ponto. Né? É imediato. E como é imediato, é superficial. Está aqui em cima, na superfície, né? Tem muita coisa embaixo que ela não está conseguindo ver. Porque não precisa disso ainda. Não precisa fazer essa busca, esse salto, né, maior para desvendar o mistério, buscar uma solução mais complicada. E é por isso também que aqui nós falamos de um outro ponto que também é característico do senso comum. Que ele é o quê? Acrítico. Então vamos ver aqui o que é o acrítico, né? Esse A na frente é um A de negação, né? Acrítico quer dizer não crítico. Não crítico. Ou seja, ele não está preocupado em fazer análises críticas sobre aquele problema. Né? Ele não estabelece uma visão do que vê. Ele não questiona o que é dito. Não questiona. Então, é um caráter que não preza por uma criticidade. Não está preocupado em buscar essa criticidade, fazer uma crítica mais radical, né, para saber o que é, para buscar um resultado. Como eu falei, ele é acrítico porque ele quer o imediato, né? Ele não quer fazer nenhum tipo de crítica. Então, acrítico, ele não tem essa preocupação com uma visão mais profunda daquela situação lá. E se ele é acrítico, ele está muito mais ligado com o sentimento do que com a razão, simplesmente. Né? Então, aqui nós vamos falar um pouco então da questão desse momento que é acrítico, que ele é um caráter também cheio de sentimentos, que aí é a continuidade, né, que completa essa ideia, né? Então, se ele não é muito racional, ele é mais sentimental, está mais no campo subjetivo, não está mais no campo do meu eu, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero que seja, né? Então, é marcado pelas nossas emoções. Então, você muitas vezes não faz um julgamento, você não faz uma análise, uma reflexão, porque você está totalmente envolvido ou envolvida pelas emoções. E a emoção, ela tira o quê? Ela tira a objetividade da pessoa. Né? Então, quando você está agindo por impulso, quando você age por emoção, você não está sendo uma pessoa objetiva. Você não está sendo uma pessoa que está olhando a coisa com racionalidade. É por isso que muitas vezes as pessoas fazem as coisas e se arrependem, né? E dizem assim, meu Deus, eu fiz por impulso. Eu não pensei naquele momento. Por quê? Porque ela estava totalmente, então, em volta dessa realidade mais emocional, mais emotiva e menos racional e menos razão. Então, o senso comum, ele não está muito, então, voltado para essa questão da racionalidade, né? Mas a questão mais do sentimento, das emoções, né? Da sua subjetividade, não é isso? Outro ponto também que nós podemos tratar aqui, e que está dentro dessa linha aí, do sentimentalismo, da subjetividade do sujeito, do eu, é a questão dos preconceitos, né? O que é o preconceito, queridos alunos e alunas? O que é um preconceito? O preconceito é aquilo que vem antes do conceito. Eu nem aprendi, nem conheci o conceito, e eu já estou, então, aqui dentro de um processo de tomada de decisão. Já estou conceituando antecipadamente. Né? Eu nem analisei o conceito, nem sei do que se trata. Então,
é uma atitude de achismo, né? Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei, eu acho. Então, esse achismo é que está voltado para isso. Então, não busca conhecer a verdade, não busca usar explicações, mas quer buscar uma explicação pronta, que está repleta de quê? E repleta de juízo de valor, né? Juízo de valor. Então, quando eu estou falando aqui de preconceito, eu estou falando dessa atitude do senso comum, que é julgar as coisas, falar as coisas, sem conhecer a verdade, né? Então, isso é preconceito. Então, você fala, tem muitos conceitos que nós tratamos hoje, que nós vemos com preconceito. Falamos do negro, do índio, né? Falamos, por exemplo, da questão de gênero. São palavras hoje que, quando chega no ouvido das pessoas, ela já está cheia de preconceito. Por quê? Porque é o senso comum, né, que vai moldando o meu pensamento, que vai moldando a minha visão de mundo, e eu acabo, então, sendo uma pessoa preconceituosa. Por isso que a gente fala, tu é preconceituoso, quer dizer, você está apenas julgando sem conhecer, né? Então, isso também faz parte, é uma característica também do senso comum. Então, nós precisamos estar atentos, né, para essa dimensão aí, né, essa dimensão que coloca, então, nós, eu, né, vocês, né, que estão aí na casa, todo mundo. Será que nós somos preconceituosos com alguma coisa? Então, nós temos que fazer essa leitura, porque é uma leitura do senso comum, né? Não tem fundamento, base, né, nem científica, nem na literatura, né, nem na leitura. Então, temos que aprofundar isso aí. Outro ponto também, que a gente pode ainda avançar agora, vão anotando no caderno de vocês essas características, tá? Do senso comum. Vou colocar mais uma agora para vocês escreverem aí, ó. O caráter amedótico. Parece uma palavrinha feia, mas está ligada com o método, né? Então, o senso comum, ele não está preocupado com o método, com nenhum tipo de método. Ou seja, é um saber. Lembrem vocês que eu falei que o senso comum é um conhecimento, né? Que não pode negar essa realidade. Mas é um conhecimento que não segue regras, né? Não tem uma metodologia, um método. Então, qualquer pessoa, qualquer sujeito, qualquer indivíduo humano pode adquirir sem esforço e sem estudo. Sem estudo. Então você vê muitas vezes, tem pessoas que você pode conhecer aí, que não tem nenhum tipo de estudo, às vezes parou no primário, lá no início, que não tem estudo nenhum, mas que são pessoas que têm um grande conhecimento, né? Mas é o conhecimento do senso comum. E muito desse conhecimento, ele é valorizado, viu? Ele é importante. Ninguém pode também aqui negar a importância do conhecimento do senso comum. Apesar de ele não ter nenhum método. Não ter nenhum método. E é por isso que ele tem um caráter também aparente e ilusório. É por isso que ele tem um caráter aparente e ilusório. Porque ele não tem método, porque ele é ametódico, né, como eu falei, ele é acrítico. Então, ele tem um caráter apenas aparente. Ele tem um caráter apenas ilusório, que é o que a gente vai, então, ver aqui, né? O que é isso, né? O caráter aparente e ilusório, a própria palavra já diz, né? Já diz. É apenas uma aparência daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou fazendo. Então, como não há preocupação
de procurar erros, e aqui a gente vai avançando, né, nessa reflexão sobre o caráter do senso comum, a gente vai ver então que é um conhecimento que não tem nenhuma base, que garanta a sua veracidade. Não tem nenhuma base que garanta e diga isso é verdade, isso está comprovado. Né? Então aqui nós entramos já um pouco no campo da ciência, né? Que quer o quê? Prova. Quer prova, quer base, quer dados. Se o aparelho parou de funcionar da televisão, quem que vai dizer que queimou uma peça A, B ou C no circuito? O técnico. Né? Mas ele vai ter que provar, vai ter que testar. O senso comum vai dizer o quê? Não, foi só a tomada que está dando mau contato na tomada. Aí liga de novo, volta a funcionar a TV. Então não tem nenhum... Né? Agora, quando não conseguimos resolver facilmente, é lá dentro, no circuito interno, aí já tem que provar, tem que ter o técnico para testar, né? Então nós estamos no campo da ciência. É por isso que esse conhecimento é uma aparência, né? É uma ilusão. Então vamos ver o que é isso. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer com isso, muitas vezes, você toma um chá, por exemplo, e aquele chá, ele fez passar dor de barriga, né? Ou então você fez lá uma planta, colocou uma folha no braço, no cotovelo, né, em cima de uma ferida, e ela ajudou a sarar. Mas tem coisas que muitas vezes nós precisamos recorrer ao médico, né? Então é por isso que ela é aparente e ilusória. Aparentemente eu fiquei bom. Mas será que não tem algo que está causando isso em mim? Então tem que investigar. O chá, aparentemente, o efeito do chá fez diminuir a minha dor de estômago. Mas, será que eu não estou tendo um problema no estômago muito maior? Quem vai detectar isso? O médico. Né? Então, para vocês perceberem que é uma coisa que o senso comum ele é aparente e ilusório. A doença pode estar em mim. O chá apenas ajudou a diminuir a minha dor. Porque o senso comum quer resolver o problema imediato. Qual é o problema imediato? É a minha dor. Mas será que eu não tenho algo pior? Então, essa que é a questão aí. Por isso que ele é ilusório, né? E também aparente. Tá certo? Então, essas são as características, né, que nós estamos mostrando para vocês do que é o senso comum. É o comum da nossa vida. É o comum do nosso dia a dia, né? E outro caráter ainda, já caminhando aqui para o final, né? É que ele é assistemático. Ele é sistemático porque ele não tem nenhuma base de sistema, né? Não tem. Então, ele não está preocupado em sistematizar nada, idealizar nada, né? Isso eu já falei, né, dessa questão da racionalidade, que não é estruturada, porque o plano, o projeto, né, que ele tem ali, é de uma busca do momento, né? Então não é um projeto racional que ele dê coerência, mas é uma solução para o problema do momento. Agora, o que é interessante nisso tudo, queridos alunos, é que o senso comum, ele também tem um caráter que não é só um caráter individual, né? Não é só, é interessante, não sou eu que acredito nisso. Não sou eu que acredito. Então, o senso comum, ele abrange todo um conjunto de pessoas, de grupos. Então, o senso comum, ele tem um caráter também coletivo. Ou seja, ele abrange várias pessoas, vários indivíduos. Numa comunidade, todo mundo acredita e vive certas coisas porque é o senso comum. Então, ele é coletivo. Ele abrange um grupo de pessoas, de vizinhos, né, de comunitários. Então, todo mundo se envolve nessa vida social e eles têm, então, esse caráter aí de tocar a coletividade. E é por isso que ele é empírico, né? Ele é empírico porque
Porque é um conhecimento da experiência das pessoas. Então aqui basta vocês pensarem nisso. É o conhecimento da experiência das pessoas. Ele não está pautado na verificação, ele está pautado na experiência da pessoa, da vida das pessoas, da vida da comunidade, né? Então, a minha experiência me dá autoridade para fazer e para dizer. A minha experiência é só isso. Sem estudo, sem outro conhecimento da ciência. A minha experiência. Então, a experiência, é por isso que muitas vezes o pai e a mãe falam uma coisa, ou mesmo a questão do chá, né? Ou então a da manga com leite, né? A gente acredita. Porque não, eu tenho experiência, já vi gente morrer tomando manga com leite. Outro diz, não, eu nunca vi ninguém morrer tomando manga com leite. Então, está baseado na experiência das pessoas. E essa experiência ela é muito profunda, e aqui a gente vai só fazer uma referência ao conhecimento indígena, né? Da nossa região amazônica aqui, que nós temos aí os povos indígenas, e esse conhecimento é muito forte, é muito comum nas culturas indígenas. Porque lá eles não tem drogaria, estão na mata, não tem uma farmácia ali na frente, né? Não tem. Então, aonde que eles buscam a sua cura? Onde que eles buscam resolver os seus problemas? Com o que a natureza oferece para eles. Então, é muito importante fazer referência do conhecimento do senso comum com conhecimento tradicional. Por quê? Porque eles buscam na natureza, né, a resposta para os seus problemas, a solução para as suas dores, para as suas doenças, né? Então, eu faço essa referência para a gente entender que o senso comum é muito importante. Nós não podemos desprezar o senso comum, né? Muitos povos e culturas vivem com o senso comum, sobrevivem do senso comum. Não é isso? Agora, é claro, quando chega em momentos mais graves, aí sim volta-se para o conhecimento científico, né? A busca de uma cura, a busca, né, de uma doença, já é uma coisa mais complexa de se ler, né, de se pensar, do que a natureza na minha frente, não é isso? E aí, então, é que entra o conhecimento científico, que é aquele conhecimento, né, que já busca conhecer as coisas através de métodos, de uma reflexão, que busca já pesquisa. Ela busca, então, resolver o problema provando, testando, criando métodos para isso. E quais são esses métodos, então, do conhecimento científico? Só para a gente ter uma base, assim, de entendimento, né, sobre o que é o conhecimento científico, né? Ele tem etapas, ele tem passos, né, a ser seguidos, como você vê na imagem, né? Você vê o cientista e você vê aí as etapas, né, que você vai, então, seguir o método científico, que é totalmente contrário do senso comum. O método científico, ele vai verificar, ele vai experimentar, ele vai testar, não é isso? Ele vai fazer experimentos, até encontrar a solução, até encontrar a fórmula que possa resolver o problema. Então, é um passo muito mais longo, é um processo muito mais demorado, exige muito mais técnica, exige muito mais tecnologia, instrumentos para fazer. Não é isso? Então, o conhecimento científico, ele é muito mais demorado, trabalhoso, né, porque ele exige muito mais do que o senso comum, muito mais, né? Ele exige a pesquisa, o aprofundamento. E aí nós temos uma imagem, né, que retrata então um pouco nessa essa questão aí, né, do conhecimento científico, né? Essa imagem aqui, ela é clássica para a gente entender, né, que o trabalho da ciência é um trabalho de muito critério, de muito estudo, de pesquisas, né? Como a vacina agora para o Covid, né, que não tem vacina, então é muito estudo, muita pesquisa que leva muitas vezes anos para aparecer a solução, a cura para determinados tipos de doenças. É isso? E finalizando, né, nós podemos ver então que o objetivo então da ciência, do método científico é criar então, da investigação, é o método, né? O controle desse conhecimento, que me dê confiança,
que me dê credibilidade. E aí, nós temos as características do método científico ou do conhecimento científico, né? A gente viu as características do senso comum e agora a gente vai ver as características do conhecimento científico, que é totalmente o contrário do senso comum. Ele é sistemático, ele necessita de um conjunto de procedimentos racionais, ordenados, sistematizar as ideias. Ele é metódico, ele precisa de um método, ou seja, um caminho que ele vai seguir, um objeto de estudo, não é isso? E é empírico também. Ele vai na experiência, através de testes, de experimentações, ele vai buscar, então, a saída para os problemas. E nessa busca, então, do sistema, do método e da experiência, a ciência, então, vai ter que ter um olhar baseado na ética, nos valores, né? Quais são, então, esses valores? Quais são, então, esse comportamento ético que o cientista deve ter? Então, vamos ver. Os homens norteiam o seu comportamento com base em quê? Em valores expostos pela maioria e consagrados como algo benéfico e justo para a sociedade. Ou seja, queridos alunos e alunas, a ciência, ela tem que vir para o bem da humanidade. Ela tem que vir para resolver os problemas do ser humano, através de uma cura, através, né, de uma pesquisa, de uma descoberta, de uma invenção, mas que tudo isso venha para facilitar a vida do ser humano, que venha para ajudar o ser humano a ser mais saudável, a ter mais vida. Se vier uma ciência ao contrário disso, para destruir, né, como é o caso das armas, como é o caso das guerras, enfim, das bombas, né? Então, ela tem uma finalidade fora do seu eixo ético, moral, dos valores, né? Então, todo conhecimento científico ele tem que ser pautado em valores que preservem a vida, né, que valorizem a vida do ser humano. E quais são esses valores, então? Valores cognitivos, ou seja, o cientista tem que ser imparcial, ele não pode dar pitaco porque ele acha que tem que ser assim, né? Eu acho que esse remédio é bom para a Covid. Não, ele tem que ser imparcial, ele tem que buscar aquilo que realmente vai resolver o problema. Neutralidade, ele tem que ser neutro, ele não pode colocar ali a sua vontade, os seus desejos, né, o seu posicionamento político. E ele tem que ter autonomia, tem que ter coragem, segurança do que está fazendo. Tem que ter valores éticos, tem que fazer uma reflexão se os fins que orientam a pesquisa justificam os meios, né? Não é isso? Os fins que orientam os meios. Então, eu quero resolver um problema, mas para isso eu tenho que matar, para isso eu tenho que mutilar, para isso eu tenho que perder pessoas. Então, vale a pena? Então, ela tem que ser ética, tem que valorizar a vida, orientar para que os fins não justifiquem os meios, né? Mas que o meio seja um meio necessário e que não prejudique o meio ambiente e nem a vida. E, por fim, nós temos valores políticos e ideológicos, que quer dizer o quê? Que tem que estar a serviço do bem comum. Não tem que estar a serviço de uma classe, de um grupo, né, porque tem dinheiro, porque tem recurso, não. São descobertas científicas que tem que vir para todos, né, que está a serviço do bem comum, de toda a sociedade de um modo geral. Tá certo? Então, até a próxima aula.